Fala devs reflexivos, tudo beleza? Tudo em paz? Você sabia que dá para criar APIs no .NET usando bem menos código e de maneira bem mais enxuta? Eu estou falando aqui da abordagem das Minimal APIs, que nada mais é do que uma forma mais enxuta e mais clean de se criar projetos de Web APIs no ASP.NET. Mas e aí, como ficam os projetos que usavam outra abordagem, a abordagem dos controllers? Quais as principais diferenças? E para a gente explorar essas questões, eu vou criar aqui um projeto, na verdade eu vou recriar o projeto do Task Manager, que é um projeto que foi criado aqui no canal, utilizando agora a abordagem das Minimal APIs. Então nós vamos criar um novo projeto de Web API e também nós vamos explorar um pouco dessas diferenças aí entre Minimal APIs e Controllers. E a gente vai ver também, né, como fica a diferença dessas duas versões do projeto, né, a versão anterior com Controllers e a versão que a gente está criando aqui com Minimal API. Então esse vai ser um vídeo totalmente hands-on, né, totalmente mão na massa, ou se você preferir mão no código, que você pode, inclusive, né, no seu computador aí, tá acompanhando, tá fazendo aí também os testes, tá? Inclusive, recomendo que você faça isso. Então, já peço também para você já deixar aquele like, que ajuda muito aqui a trazer esses e novos tipos de conteúdo aqui também pro canal. E agora sim, então, direto ao ponto, bora pro vídeo. Fala Dev, bora lá então. Nesse vídeo nós vamos ver como criar uma API mínima. É o conceito de Minimal APIs que foi introduzido a partir da versão do .NET 6 e já está disponível aí há um tempinho então, né? Se não me falha a memória, desde 2021 ou 2022. É uma abordagem aí presente já nos projetos do .NET que já vem sendo adotada em alguns projetos aí de empresas. No começo estava um pouco mais tímido, né? Mais projetos experimentais, POCs, né, projetos menores, e agora já está ganhando aí um pouco mais de força, né, com o passar do tempo, né, com a maturidade aí dos projetos corporativos e projetos pessoais, empresariais. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar essa outra forma, né, essa outra abordagem de criar APIs aqui no ASP.NET. Eu tenho aqui na minha tela uma API que foi criada, inclusive foi criada aqui no canal, utilizando a abordagem mais tradicional, a abordagem mais comum aí, que é a abordagem por controllers, né, os famosos controladores aí. E na ocasião a gente tinha criado aqui a API de tarefas, né, tarefas controller do nosso projeto aqui, Task Manager, que vai ter aqui as rotas de gerenciar as tarefas, né, um CRUD de tarefas, né? Então a gente tem um GET, tem na verdade dois GETs, né, um para trazer todas as tarefas, um para trazer a tarefa por ID, o outro para poder cadastrar a tarefa, o outro para poder autorizar e o outro para poder fazer o delete, tá? Então temos um CRUD completo aqui de tarefas, utilizando a abordagem do controlador, de controllers, que utiliza aqui um controller base, né, uma classe já especial aqui do ASP.NET Core para poder fazer esse tipo de controle, tá? Mas o foco desse vídeo não é mostrar essa API, tanto é porque a gente já viu aqui, né? Quem tiver interesse pode procurar esse vídeo no canal. Tá bem completinho esse exemplo aqui, tá? Um vídeo bem didático mesmo, bem interessante aqui no canal. Pode acompanhar a criação completa desse projeto aqui no canal, tá? Mas nesse vídeo aqui a ideia é mostrar aqui uma outra forma de criar API no ASP.NET. Ficou disponível aí, como eu disse, né, desde o .NET 6, que é a abordagem do Minimal APIs, tá? Então, só para ilustrar, eu quis trazer aqui esse exemplo do controller, a gente ver aqui, tá? Mas a gente não vai usar esse projeto aqui, a gente vai usar só títulos de comparação mesmo. Só para ficar bem claro aqui, ó, no ASP.NET a gente tem uma abordagem que é por controllers, essa que a gente viu no nosso projeto, né, nessa primeira versão do projeto que a gente fez. Temos então agora uma outra abordagem que é utilizando as Minimal APIs, né, as APIs mínimas, uma forma mais enxuta de se criar APIs, tá? Aí muita gente já pode estar se perguntando, qual que é melhor? Vai depender do seu projeto, vai depender do seu time, vai depender do seu gosto também, tá? Então tem vantagens, né, e desvantagens em cada uma. A ideia aqui não é falar que uma é melhor que a outra. Tem vantagens e desvantagens, a ideia é só mostrar que existem as duas opções, tá? E daí, conforme o projeto, cada uma pode se mostrar mais interessante. Então, para a gente iniciar, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio, vou clicar aqui em criar um projeto e a gente vai então criar um projeto vazio aqui, né, um projeto do zero, para construir a nossa Minimal API. A gente vai recriar o nosso projeto de Task Manager aqui, que como já apareceu para mim, eu vou clicar na opção do ASP.NET Core vazio e vou clicar em próximo, tá? Eu já tinha criado uma pastinha aqui previamente, que eu chamei de Demo Task Manager API Minimal. Eu vou dar o nome aqui de Task Manager, vou chamar de Minimal API para ficar diferente do outro, tá? Aqui na solução eu não vou colocar o Minimal API, vou deixar só Task Manager. Já coloquei a pastinha certinha aqui, aí selecione a pasta correta aí no seu projeto, tá? Com isso a gente já pode seguir, tá? Vou clicar aqui em próximo
Vou utilizar aqui a versão 8.0. Não vou habilitar suporte a containers, né, suporte a Docker por enquanto, também não vou usar as outras opções. Vou deixar marcado HTTPS, não tem problema. Eu vou clicar aqui na opção Criar. Ele está terminando de criar o projeto, vou esperar ele carregar mais um pouquinho. E pronto, já terminou de carregar nosso projeto, vou fechar essa janelinha. Nosso projeto então já está criado, ele está bem enxuto, ele criou apenas uma classe Program aqui e o arquivo de configuração principal, né, o properties aqui também para poder fazer um launch da aplicação, tá? No launch, inclusive, se a gente observar aqui, ele já está configurando as portas padrão que a gente vai rodar o projeto, tá? Eu vou aproveitar esse HTTPS que ele criou aqui. Se a gente rodar esse projeto agora, olha só, a gente já pode dar um primeiro look aqui nesse arquivo program que está bem mais enxuto do que um arquivo padrão aí que a gente está acostumado a ver nos projetos do .NET, né, os projetos de ASP.NET também. Então a gente tem aqui um builder, que a gente simplesmente deu um start aqui no builder da aplicação. A gente fez um map-get aqui para poder mapear uma rota, tá? Que ele já está utilizando a configuração de Minimum API, ele já criou uma primeira rota, que é a barra, né, que é a raiz do nosso projeto, e ele está, em vez de renderizar um HTML, renderizar algum tipo de arquivo aí usado no web, ele está simplesmente renderizando uma string, tá? E aqui ele dá um app run para o aplicativo rodar. Vamos rodar aqui rapidinho, ó. Vou clicar aqui no HTTPS, só para exemplificar o que está acontecendo aqui nessa aplicação, tá? A aplicação já está rodando, ele só jogou na outra tela aqui e ele está mostrando para a gente aqui que ela está rodando nessas duas portas aqui, né? No HTTPS ele está rodando na 7018, tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui para ver se ele abriu no navegador na outra tela. Ele abriu na outra tela. Olha só o que ele renderizou. Na porta 7018 ele renderizou o texto Hello World. Então a nossa aplicação, a nossa API já está funcionando. Foi muito rápido, foi praticamente gerar o projeto, né? Ele já gerou uma rota aqui, a gente poderia colocar qualquer texto aqui que ele já estaria renderizando, né? Apto a responder aí qualquer aplicação Flash que consumisse essa API aqui no nosso localhost. Mas isso daqui foi só para aquecer os motores, né? A gente vai parar esse projeto aqui agora e a gente vai preparar ele para receber aqui nossas rotas de tarefas aqui nesse estilo aqui, nessa abordagem de Minimum APIs, tá? Por enquanto eu vou fechar aqui o programa, vou deixar bem enxuto aqui nossa aplicação. E como o nome diz, né, a ideia é que o projeto seja mínimo mesmo, né? Que você use o mínimo aqui de recursos, tá? Mas tem umas ideias bem interessantes, né? Mas ao final desse vídeo eu vou estar comentando aí algumas diferenças básicas, né? Além dessas que eu já estou mostrando, tá? Eu prefiro montar aqui o projeto primeiro, depois a gente vai comentando as características principais aí, o que difere um projeto baseado em controllers e um projeto que utiliza a abordagem das Minimum APIs. Para ficar mais interessante aqui, tá? Eu já vou acrescentar aqui duas dependências, né? 2 pacotes NuGet aqui para a gente conseguir utilizar na nossa aplicação, tá? Eu vou colocar um projeto de Entity Framework, clicar aqui primeiro em procurar, tá? Então estou acessando o NuGet. Vou utilizar aqui o Entity Framework Core, que é um pacotinho para a gente, vou instalar a última versão disponível aqui mesmo, tá? Que é a versão do Entity Framework Core que trabalha com banco de dados em memória, tá? Então é bem interessante para fazer essa POCzinha aqui, bem interessante para fazer esses laboratórios rápidos, nessas demonstrações, tá? Sem a gente precisar estar instalando a estrutura de banco de dados no nosso computador. Eu vou utilizar esse pacote aqui. O outro pacote que eu vou utilizar é o pacote do Swagger. Deixa eu pegar aqui que eu anotei o nome do pacote. Já vou colocar aqui para a gente ganhar um tempinho, vou colocar o nome completo. Esse é o pacote do Swagger. Eu vou dar um instalar aqui também. Para facilitar nossos testes, eu já vou pedir para ele adicionar aqui as dependências, confirmar a instalação e pronto, ele já instalou os pacotes, né? Se a gente for ver tudo que está instalado aqui, esses 2 pacotes instalados. Então, está com as últimas versões desses pacotes. A gente olhar aqui nas dependências também, os pacotinhos estão aqui. Para começar, eu vou criar aqui uma pastinha de models, tá? Vou clicar aqui, botão direito no projeto, vou colocar aqui adicionar nova pasta, vou chamar de models mesmo, tá? Até para a gente manter o padrão do projeto anterior. Então, vou clicar aqui com o botão direito, vou adicionar uma classe e no projeto, na outra versão do Task Manager, eu tinha criado uma classe, eu tinha colocado em português. Então, eu vou manter aqui para a gente seguir um padrão, tá? Uma classe aqui com o nome de tarefa. E para ficar ainda mais padronizado, o que eu vou fazer? Eu vou copiar os dados lá do outro projeto, estou com ele aqui, ó, para mostrar. Vou pegar lá
nossa classe Models e vou copiar para cá. Criar toda a classe aqui, vou substituir essa classe tarefa e a gente já tem aqui a nossa classe criada. Eu tinha já dado a opção aqui de passar o nome da tarefa pelo construtor, vou manter isso daqui por enquanto. Eu só vou fazer alguns ajustes aqui para aproveitar alguns recursos novos do .NET aqui, né, que na época que a gente fez, eu acho que não tinha esse recurso ainda. Eu vou dar um ponto e vírgula aqui para ele dar uma enxugada. Repare que ele tirou aqui as chaves do namespace, né, jogou um pouco para a esquerda. Eu acho que fica um pouco melhor, assim fica mais estético, né, mais clean também, tá? Então eu prefiro assim. Ele também está dando opção aqui, ó, uma opção interessante aqui das últimas versões do .NET que a gente pode utilizar. Notem que aqui a gente está usando uma classe e a gente tem um construtor aqui dessa classe, né, passando dois parâmetros. Nas últimas versões do .NET, ele dá a opção da gente usar um construtor primário, tá? Deixa eu só ver se ele me dá o atalho aqui. Vou clicar aqui, usar construtor primário, olha só como já fica mais clean, tá? Ele jogou os dois parâmetros aqui e ele já entende que isso daqui é como se estivesse passando no construtor, tá? Então, deu uma rápida enxugada aqui no projeto, tá? O resto aqui eu vou manter por enquanto. Ele já fez alguns ajustes aqui também nos sets das propriedades. A gente dá uma olhada rápida comparando, você vai ver que ele já mudou algumas coisinhas aqui para ficar já meio que num padrão mais atual aí de definição de properties, tá? Mas a essência aqui não muda, tá? É a mesma coisa, a gente está criando uma classe de model, ele manteve essa essência. Tá pronto então a nossa classe de models. Agora eu vou criar aqui uma pasta chamada data, a qual vai simplesmente conter aqui uma configuração bem simples aqui para a gente utilizar o nosso banco de dados em memória. Como a ideia do projeto é mostrar aqui um exemplo de minimal APIs, o foco não vai ser configurações avançadas aqui para trabalhar com banco de dados, tá? Então a gente vai criar aqui, eu vou chamar de Task Manager mesmo, vou chamar de DB aqui só para ficar mais fácil, né? Mais didático, tá? Vou colocar o nome do projeto aqui como se fosse o nome do nosso banco de dados. Então o que eu vou fazer aqui agora, tá? Para ficar mais simples, eu também vou fazer aqui aquela abordagem de dar um ponto e vírgula para jogar ele um pouco mais para a esquerda. Eu já vou herdar aqui do DB Context, que é a classe de contexto aqui que já vem nativa do Entity Framework. Ele já está dando as opções aqui, ó. Detalhe, né? Eu estou utilizando o Copilot. Eu vou dar um tab aqui, vamos ver se eu consigo reutilizar isso daqui. Deixa eu ver se dá para aproveitar. Eu estou usando aqui o DB Context, estou usando as options. E eu também estou passando isso aqui, vou jogar só para baixo com um pouco mais clean. Ele também está dando opção aqui, deixa eu só apagar essas chaves aqui que sobraram. Tá, não preciso de usar esse nu aqui. Eu só vou chamar isso aqui para ficar, né, coerente, que eu comecei a colocar em português, só para ficar coerente eu vou chamar aqui de tarefas. Eu vou deixar aqui como padrão, dessa forma, tá? Para a gente deixar todo em português aqui, para seguir o padrão do outro projeto e também para ficar ainda mais simples, né, mais didático, tá? Deixa eu só ver o que ele está sugerindo aqui. Ele também está sugerindo a opção de utilizar o construtor primário. Vou marcar essa opção e olha só como ele ficou bem clean aqui também. Só vou jogar esse DB Context para baixo, tá? Para não ficar muito poluído ali na frente. E já temos aqui um DB Context criado muito rápido, né? Então a gente tem uma configuração de um banco de dados já definida, tá? Só lembrando aqui, né, que isso daqui vai acessar as nossas tarefas, tá? É que eu chamei de task, na verdade aqui faltou alterar. Na verdade isso aqui ficou errado. Ele está pegando o System Thread, tá? Isso aqui foi... Ele está chamando de task aqui, tá? Mas não é isso que a gente quer, tá? Então vamos corrigir isso aqui já. Eu vou chamar de tarefa, ele tem que importar da nossa classe de models. Então agora sim ele pegou a nossa classe de models, tá? Ainda bem que eu vi a tempo aqui, senão ia dar um problema ali na hora de fazer o build. Voltando, é só para conferir. Tarefas, aqui o nosso DB Context, conferido. Já temos então o nosso model e o nosso data aqui, né, nosso banco de dados em memória configurado. E o que nós vamos fazer agora então? Nós vamos para a nossa classe Program. Para esse projeto, né, como a ideia é mostrar aqui os endpoints, eu vou deixar tudo nessa classe mesmo, tá? Só para ficar mais fácil até para mostrar aqui para visualizar. Só vou aumentar o zoom aqui para facilitar um pouquinho, tá? E eu já vou começar a configurar as nossas rotas, tá? Por enquanto eu vou deixar essa rota get aqui para poder ficar um exemplo aqui do Hello World que dá para a gente jogar outros tipos de conteúdo, depois a gente remove ela, tá? Eu vou criar aqui uma segunda rota get. Ele já tá me dando as opções aqui, tá? Mas eu não vou seguir por enquanto a sugestão dele. Eu estou usando aqui, ele está pegando o IntelliSense do Visual Studio e também está pegando o Copilot, tá? Por isso que ele está dando essas sugestões aqui. Então, por enquanto eu vou ignorar aqui. Ele está sugerindo tasks também, tá? Então, cuidado aí com as sugestões que ele te oferece, tá? Eu vou chamar de tarefas aqui mesmo. Ele até já está dando a opção aqui de chamar de listagem de tarefas, só que ele está colocando como string, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente quer que ele devolva todas as tarefas quando ele digitar lá no navegador /tarefas. Então a gente já definiu aqui o nome da nossa rota. Então eu vou criar aqui agora uma function, né? Na verdade um handler, que vai ser assíncrono, então eu vou colocar ele como async.
Eu vou passar um parâmetro aqui, já recebendo nosso Task Manager DB. Depois eu até posso ver se fica melhor mudar o nome aqui, tá? Porque ficou meio que misturado português e inglês, tá? Mas aqui eu quis manter o nome do projeto. Quis manter o nome do projeto no nome da database, tá? Mas ele vai ter um padrão parecido com esse que ele está me sugerindo aqui, tá? Só que eu vou digitar aqui await. Eu vou utilizar esse DB aqui, que está pegando uma instância do meu DB Context. E eu vou utilizar aqui o await. Vou aproveitar esse await. Eu vou colocar ponto. E agora eu vou dar um tarefas.toList async. Temos aqui uma rota criada já, tá? Eu só vou jogar ela para baixo para ficar um pouquinho melhor. Então aqui, para quem não está acostumado, né, essa flechinha aqui significa que eu estou dando um return aqui nessa instrução, tá? Então quando ele fica mais simples, como a Minimum APIs usa essa abordagem mais enxuta do .NET, né? Então para quem não está acostumado pode estranhar um pouco, tá? Eu vou aproveitar essa rota aqui, eu vou copiar ela aqui para baixo. Agora a gente já vai fazer a segunda rota, que é a do getById. Eu vou colocar aqui o ID na frente e eu tenho que passar esse ID como parâmetro também, tá? Então eu vou passar ele aqui antes de passar o meu DB Context. Eu vou chamar de ID. Eu acho que eu estou passando como guide, né? Então vamos passar como guide aqui. Na verdade, faltou colocar em maiúsculo. Vou dar uma pequena conferida. Aqui não vai ser toList async, porque ele está passando um ID só. Então, na verdade, eu quero trazer apenas um dos itens, tá? Então, eu vou tirar esse to-do aqui e eu vou dar um find. Vou dar um find async. Eu vou dar um find async para poder retornar apenas um único item, que é meio que o padrão que ele faz aqui para poder trazer um item, tá? Vou fazer uma pequena verificação aqui também para saber se ele é do tipo tarefa. Então, deixa eu só conferir aqui se o parênteses está no lugar certo. Aparentemente aqui tudo certo, tá? Mas eu estou fazendo só uma verificação aqui, se ele está com o tipo correto. Vou aproveitar essa sugestão que ele deu aqui, ó. Se ele for do tipo tarefa, eu vou dar um OK e vai retornar 200. Se não, eu vou retornar not found. Eu acho que está sobrando um parênteses aqui. Ele completou aqui em cima, já não preciso de 2 parênteses, por isso que ele estava reclamando aqui. Então, a gente tem aqui agora /tarefas. Eu vou aproveitar agora esse de cima aqui. Na verdade, eu vou criar do zero, que agora eu vou criar o post. Então, eu vou fazer um app. Ele já está até me sugerindo aqui, ó. Só que eu vou digitar um pouquinho mais. Ó, /tarefas. Vou aproveitar, vai. Estou ficando um programador preguiçoso com isso daqui. Ele já está me sugerindo de fazer um tarefas DB. Olha só. Aproveitar as facilidades, né? Olha só, vamos conferir se está ok, tá? Então ele está passando aqui. A gente está passando como assim, que ele vai passar um objeto tarefa, tá? Nesse exemplo aqui também eu estou usando um model, tá? Não estou usando view model, não estou usando nenhum tipo de DTO. O próprio model já é o que vai gravar no banco, tá? Um projeto bem simplificado aqui, então eu estou recebendo tarefa, ele vai adicionar aqui no meu DB Context, já vai dar um save changes async e já vai marcar como created aqui. Deixa eu só ver se esse created aqui está coerente, tá sim, olha só, ele criou bonitinho, tá? Ele entendeu bonitinho o nosso contexto aqui. É um projeto bem simples, né? Bem mais fácil de qualquer IA aí nos ajudar. Então ele fez aqui já um map post, pelo visto está ok, né? Dando uma rápida conferida aqui, daqui a pouco a gente descobre, tá? Eu vou fazer aqui agora o put, tá? Então, clico com acento, vou fazer o put. Deixa eu aproveitar o que ele colocou aqui. Só vou deixar vamos fazer do zero, vai. Vou aproveitar isso aqui, ó. Vou aproveitar só essa casca aqui. Deixa-me ver. Ele colocou /tarefas, ele passou um guide aqui, tá? Ele tá jogando aqui dentro. Vamos fazer aqui, ó. db.tarefas. No outro eu fiz um add. Aqui eu tenho que fazer um find. Eu preciso recuperar a minha tarefa, né? Então eu já vou colocar aqui, ó. Essa tarefa aqui é a tarefa que está vindo do banco de dados, né? Para ficar diferente, eu vou chamar isso daqui de tarefa atualizada para não dar conflito entre as duas variáveis. Então agora ele vai verificar se é nulo. Tá, uma boa verificação, né? Se for nulo, só vou tirar isso aqui, porque uma verificação só não precisa, né? Se já for nulo, ele já pode retornar um not found. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá, sim, faltou. Já sei porque ele está reclamando aqui. Faltou a gente usar o await aqui. Agora sim ele vai utilizar aqui, ele vai entender aqui a nossa task. E a gente pode agora fazer o preenchimento das variáveis. O nome vai receber tarefa atualizada.nome, tarefa.concluído receber tarefa atualizada está concluída. Ele está reclamando porque ele está inacessível, porque eu usei um private aqui, ó. Olha só, eu tinha deixado com a proteção aqui de campos, tá? Eu já tinha feito um pouco mais bonitinho aqui na outra versão, então vamos aproveitar, tá? Eu acho que eu criei um método aqui também, deixa eu me lembrar. Tá, tem um método aqui, atualizar tarefas, que é como se fosse um set
global aqui, tá? Então vamos usar esse set aqui, tá? Vou fazer aqui, vamos usufruir o que a gente já tem, né? Tarefa, ponto, atualizar tarefa, ele já vai preencher bonitinho aqui, ó. Só para ficar mais fácil de a gente navegar e olhar na tela aqui, ó, vamos passar aqui o que ele precisa. Por enquanto ele vai passar o nome, os detalhes, e se for concluído ou não, o demais controle ele já faz aqui. Se for concluído ou não, ele já pega a data atual ou não, tá? Então tá bonitinho aqui o nosso status. O que falta aqui agora é simplesmente fazer um await db save changes async e também faço dar um return aqui, porque a gente já está trabalhando nossa rota, tá? Eu vou dar um results, pode ser um ok. Como aqui é uma rota de atualização, costuma-se também utilizar no content, tá? Só para ficar diferente aqui, desde que a gente usou created, o get também a gente está retornando como ok. Eu vou deixar aqui como no content, tá? Que vai retornar 204, e não precisa responder, tá? A gente está só atualizando, então vamos dar uma economizada aqui também, tá? Mas poderia ser um ok aqui também, se for da sua preferência. Já está sugerindo aqui para mim também a rota de delete. Deixa eu ver se isso aqui está coerente. Aparentemente está sim. Olha só, ele está fazendo já uma verificação se é nulo, bem parecido aqui com a rota que a gente já tem. Ele também faz um save changes, faz um remove e depois faz um no content. Se a tarefa for nula, ele dá um not found aqui e já aborta. Caso contrário, ele segue aqui, faz um remove, dá um save changes e retorna um no content. Então, tá bem interessante aqui também o Copilot aí ajudando, tá? Então, é um misto aí de Copilot com IntelliSense. Dá para ver aí que pode ser de grande ajuda aí também em algumas tarefas, tá? Olha só, vamos fazer o teste então. Acredito que esteja tudo ok. E assim a gente já tem todas as rotas mapeadas, tá? Eu deixei aqui uma rota de Hello World, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto só para não quebrar lá e não ficar dando not found, tá? Então vou deixar o Hello World aqui. Bom, a gente já pode executar o projeto aqui então, mas antes, né, eu estou vendo aqui que eu não instanciei aqui, não configurei o nosso banco de dados para inicializar. Lembrando que a gente está no nosso Program CS, a gente simplesmente mapeou as nossas rotas aqui, tá? Então eu acabei fazendo as rotas primeiro, tá? Mas antes dele fazer o build aqui, ó, antes dele rodar o builder, deixa eu só dar uma última conferida aqui. Após ele instanciar o builder aqui, o que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que dar um builder.services. Vamos adicionar o nosso DB content aqui. A gente não colocou ele aqui. Então vamos colocar aqui nosso task ngDB. Ele vai ter um options mesmo e também vai ter o use memory database, tá? Deixa eu só conferir se é esse aqui mesmo. Certinho o nome. Eu vou deixar o nome aqui da classe mesmo, só para ficar mais fácil. Outras duas configurações eu já vou aproveitar e já vou colocar elas aqui, tá? Eu vou colocar um builder.services.add endpoints, endpoints API Explorer. A gente vai precisar dessa opção para ele poder reconhecer os endpoints aqui e também para ele poder fazer um map aqui para a gente adicionar o nosso Swagger. Então lembra que eu adicionei o pacotinho de Swagger? Então a gente vai utilizá-lo aqui também através desse Swagger Gen, tá? Até, deixa eu ver se ele consegue me sugerir aqui algumas configurações do Swagger. Vou aproveitar aqui a sugestão que ele me dá. Deixa eu só jogar para baixo um pouquinho aqui para conseguir enxergar bonitinho. Deixa eu ver. Vou deixar aqui, ó, Task Manager Minimum. Legal, só para ficar um pouco mais bonitinho ali na hora de carregar o Swagger. Vamos testar a nossa aplicação. Vou dar uma olhada aqui para ver se não está faltando nada. Tá, vamos testar sim para ver se nossa aplicação já vai funcionar. Provavelmente ele vai carregar o nosso Hello World aqui, se não der nenhum erro. Muito bem, carregou o Hello World, bom sinal. Eu vou digitar aqui /swagger para ele carregar nosso Swagger. Por algum motivo ainda não populou o nosso Swagger. Deixa eu ver se faltou alguma coisa na nossa aplicação. Vou minimizar as rotas aqui só para dar uma conferida. Ah, sim, faltou. Aqui eu estou só fazendo o build, né? Estou só adicionando o serviço à aplicação, mas eu não indiquei para ela em momento nenhum, tá? Isso aqui na abordagem por controllers é a mesma coisa, tá? Eu preciso dar um use swagger, ele até está me sugerindo aqui o Copilot, tá? Mas eu vou fazer aqui um if, só para ficar mais interessante, né? Eu vou fazer um if aqui de environment. Eu vou conferir se ele está no ambiente de development, só para ver se ele está pegando para o padrão ambiente de development aqui. E também é uma boa prática, né? Se eu usar o swagger aqui no ambiente de development, dependendo do projeto que você estiver trabalhando, tá? Então eu vou seguir a
recomendação aqui e vou utilizar aqui o Swagger. E para a gente ver a telinha lá, para ele não carregar só aquele JSON, eu também tenho que colocar o Swagger Y. Deixa eu ver se ele pega. Pegou. Ó, não vou colocar essa configuração inteira aqui, vou colocar só use Swagger Y. Acho que agora ele vai funcionar. Para garantir, eu vou rodar novamente aqui, ó. Vou dar um restart na aplicação. Vamos ver. Muito bem, carregou o nosso Hello World. Vou colocar o Swagger. E agora sim temos uma API aqui bonitinha no nosso Swagger, né? Com o nome que a gente deixou aqui de Minimum API, tá? Vou fazer o primeiro teste aqui só para garantir que está tudo funcionando, tá? Ó, vou rodar o Hello World, ele tem que carregar o Hello World aqui, a gente já viu que já tinha funcionado, tá? Mas só para mostrar que ele funciona por aqui também. Se eu der um get em tarefas, vou dar um tryout, ele ainda vai estar vazio, porque a gente não adicionou nada, né? Então ele está respondendo 200. Tá? Lembrando que eu estou usando um banco de dados em memória, tá? Por isso que eu não precisei configurar nenhuma connection string nem nada do tipo. Então deixa eu fazer um teste no post, tá? Agora vou fazer um teste para valer aqui, ó. Vou vir aqui no tryout. Eu vou chamar aqui de teste 1. Vou chamar de tarefa 1, vai, tarefa 1. Muito criativo, né? Detalhes da tarefa 1. Também muito criativo, só que não. Vou copiar isso aqui para aproveitar depois. Vou dar um execute. Vamos ver se ele deu. Deu 201 aqui. Criou a tarefa. Olha só, já gerou um guide aqui para a gente, como está lá na implementação. Nome tarefa 1, detalhes tarefa 1. Concluído por padrão é falso. Data de cadastro ele já pegou. Vamos inserir mais uma para ficar mais interessante o exemplo, né? Vou colocar agora. Nem precisava ter copiado, né? Olha só, era só trocar aqui. Inserir agora a tarefa 2. Vou dar um execute aqui. Detalhes tarefa 2. Vamos ver se o get está funcionando também, se não vai dar nenhum problema. Vou rodar o get geral aqui primeiro, só para ver se ele vai listar as duas. Olha só, listou bonitinho as duas, né? Rodei o nosso get tarefas e ele listou as duas tarefas que eu acabei de inserir. Deixa eu pegar aqui a primeira tarefa, pegar o guide dela, que é o nosso ID. Vou fazer um put, vamos testar o put também. Ou melhor, vou testar o get aqui primeiro. Vamos na ordem. Ele deu algum erro, provavelmente por causa do find. Vamos dar uma investigada aqui por que ele reclamou aqui. Está parecendo que faltou alguma coisa, algum parâmetro. Vamos dar uma olhada aqui no projeto. Por um motivo muito simples, eu passei aqui o ID, mas eu não informei o ID aqui na hora de fazer o find, tá? Então ele não encontrou um campo-chave. Vamos restartar a aplicação mais uma vez. Eu vou ter que fazer tudo de novo agora porque ele vai zerar, tá? Lembrando que o banco de dados em memória tem esse problema, tá? Quando a gente roda novamente, ele perde todos os dados, tá? Então não está persistindo aqui. Vamos rodar novamente. Vamos ver como a aplicação se comporta. Só para exemplificar aqui, vou rodar de novo. Está em branco, como eu disse. O que eu vou fazer, tá? Agora, para ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou inserir uma tarefa só e já vou editá-la, tá? Então eu vou chamar aqui de tarefa 1. Detalhes da tarefa 1. Adicionar. Estou fazendo o teste aqui, mas eu acho que eu posso ter esquecido aqui também nos demais endpoints. Deixa eu dar uma olhada. Aqui eu coloquei, ó. No put eu coloquei só no get, que eu acho que eu esqueci mesmo. Vamos ver no delete. Também coloquei. Foi só no get by ID que eu deletei, que eu acho que eu aproveitei lá do barra tarefas, né? Mas vamos continuar aqui, lá para frente. Então eu vou adicionar aqui. Ele já adicionou tarefa 1. Vamos colocar duas aqui. Para compensar agora, eu vou colocar 3. Só para aumentar os dados aqui, eu vou adicionar. Já tinha feito o teste, né? Vou puxar todos para a gente poder editar. Vou pegar somente a segunda, agora vou editar somente a segunda. A gente vai fazer a edição da segunda. Primeiro eu vou fazer um get aqui, vai ver se está ok agora. Para ver se o erro era só isso mesmo, tá? Ainda está dando erro. Continua dando um erro, ele está reclamando aqui do guide. Eu acredito que eu não consiga passar guide mesmo aqui, porque a rota, né, path, ele precisa ser uma string. Deixa eu dar uma conferida aqui, deixa eu tentar passar como string. Deixa eu dar uma conferida aqui, deixa eu tentar passar como string para ver se resolve o problema. Acho que ele não aceita guide mesmo aqui, tá? Porque aqui na rota ele precisa ser um int ou uma string, se eu não me engano é isso, tá? Deixa eu dar uma olhada, estou mudando no put, mas eu preciso mudar também no get, tá? Já estou mudando o put antes da hora aqui. Acredito que assim já deve funcionar. O problema é que eu vou ter que reiniciar aqui e testar novamente nossa aplicação. Vamos Hello World novamente, vou dar o Swagger aqui. Vou só fazer um teste rápido aqui antes de sair cadastrando as tarefas, né? Vou chamar aqui de teste 1. Pode ser só teste mesmo.
a gente ver se ele vai conseguir fazer a busca, tá? Se fizer, depois a gente complementa. Olha só, teste, cadastrou. Eu vou fazer agora já um teste rápido aqui só para ver se ele vai funcionar. E agora foi, funcionou. Mesmo ID, só fiz essa garantia aqui, né, para ver se ele não estava passando lá no New Guide e gerando um ID novo, tá? Mas ele manteve o mesmo ID que eu gravei, tá? Foi só um teste aqui mesmo para ver se estava tudo certinho, tá? Eu vou fazer um update aqui já, vamos ver se já está funcionando. Pode ser que tenha faltado alguma coisinha também, tá? Eu vou passar aqui os dados do update. Eu tinha colocado teste, agora sim eu vou chamar de tarefa 1 editada, só para a gente... Vou deixar aqui uma tarefa 1 e vou chamar aqui de tarefa editada nos detalhes, só para ficar um pouquinho diferente. Vamos ver se ele vai funcionar. Deu 204, aparentemente funcionou. Vou aproveitar esse texto aqui, vou voltar lá no post, adicionar mais um aqui, beleza. Vou voltar aqui no tarefas, geral, vou buscar as duas tarefas. Aquele primeiro lá tinha sido editado, olha só, ele manteve a edição, então já funcionou. Esse segundo ficou duas tarefas 1 editada, né? Acho que eu copiei e colei, né? Tá, então como ficou dois aqui, eu vou aproveitar e já vou remover esse segundo aqui que tá com seu ID aqui, tá? Só para garantir que tá tudo certinho, antes de eu remover esse daqui, antes de eu remover essa tarefa, vou editá-lo novamente e vou colocar como 2, tá? Só para ficar bonitinho aqui. Realmente eu copiei aqui, tá? Só para fazer uma conferência mesmo. Agora deu 404. Ah, tá, coloquei uma vírgula aqui no final e uma aspas, tá? Cuidado aí na hora de copiar os IDs, tá? Agora sim deu 204. Então, se a gente voltar lá no nosso barra tarefas, agora sim ele tá com tarefa 1, tarefa 2. E agora a gente pode excluir a tarefa 2. Agora sim eu vou copiar. Eu tinha copiado essa aspas no final aqui. Agora até vou garantir que eu copiei certo. Vou vir aqui em tarefas, vou dar um tryout. Vou falar que eu quero deletar isso daqui, tá? Mas se eu deletar, deixa eu só dar uma conferida se o delete aqui também não ficou errado. Ah, o delete também ficou errado, olha só. Vou colocar como string aqui. Provavelmente ele vai dar erro, mas vamos fazer o teste. Ele vai dar erro. Eu sei que ele vai dar erro, mas a gente já viu que as APIs funcionam, né? Então agora eu posso fazer um teste mais rápido. Só mudei para string. Vou fazer um teste bem rápido aqui. Vou criar uma tarefa e vou deletar uma tarefa agora só para a gente fazer o teste da última rota, que foi a que faltou. Então eu vou vir aqui, vou digitar /swagger, vou vir aqui no post, vou colocar aqui tarefa 1 times tarefa 1, vou testar o get novamente, ver se ele gravou as tarefas, e já viu que sim. Agora eu já vou testar direto o delete, a gente ganhar um tempinho, e vamos ver se ele vai funcionar. E já funcionou, certo? Se eu voltar aqui no tarefas e der um execute, ele já está vazio novamente. Então ele realmente funcionou, tá? É só o guide que não funciona ali mesmo, foi meio que no automático, ele pegou o tipo da tarefa, né? E com o string ele funciona, que ele já faz esse parser internamente, como o guide diretamente ele não entende na hora que vai passar o parâmetro, tá? Então já fica a dica aí, né? Caso você for adaptar o seu projeto aí, tomar cuidado com esses detalhes aí, tá? Mas por sorte aqui o erro foi bem instrutivo aqui, a gente já conseguiu pegar na hora, tá? E com isso então a gente tem um projeto aqui de Minimal API funcionando, rodando, né? Aqui a gente está testando. Aí aqui, à primeira vista, né? A gente viu que ficou bem simples, né? Que é um CRUD simples que ficou todo no programa do CS, né? Aí existem técnicas aí também para a gente poder estar colocando isso aqui em outros arquivos para ficar um pouquinho mais organizado, tá? Mas para uma primeira viagem aí, né? Uma primeira vez que você está se deparando com essa abordagem, é interessante você ver que o que a gente precisa é fazer um map get aqui, um map post, né? Fazer um map do verbo aqui, HTTP, já passando aqui, né? Um handler que você pode usar aqui para tratar a sua rota, né? Você pode injetar aqui um método para tratar que você precisa aqui, tá de um modo bem simples, né? Uma outra abordagem aí que está disponível, né? Aqui no ASP.NET Core já há um tempinho aí e fica aí de exemplo, né? Mais esse exemplo aí para poder estar utilizando nos seus projetos, né? Para você também aprender a reconhecer esse tipo de projeto aí quando você se deparar aí em algum negócio, né? No mundo corporativo aí também, às vezes você não vai pegar um projeto baseado em controller, você vai pegar aqui um projeto baseado nesses endpoints
dessa forma aqui com mínimo APIs, então agora já fica mais familiar. Então, para a gente finalizar, né, só para fazer uma comparação rápida aqui, eu vou puxar o outro projeto aqui na tela. Se eu consigo colocar esse projeto aqui na tela também. Olha só, a gente tem aqui a abordagem da mínimo APIs, utilizando aqui o program que vai fazer esse map, e a segunda abordagem utilizando o controller, que fica aqui. Deixa eu tirar o gerenciador de soluções, que fica mais fácil de comparar, tá? Então, do lado direito, a versão anterior que a gente tinha feito, né? A gente aqui também usou um repositório, né? Tá um pouco mais elaborado esse projeto aqui, né? Já tá usando o repositor. A gente também fez uma configuração com MongoDB lá no outro projeto, tá? Mas a essência aqui é a mesma, tá? A gente está consumindo endpoints, tá? Então, a ideia aqui é comparar somente a parte de APIs, né? Claro que aqui também as configurações ficaram todas no mesmo arquivo, né? Se a gente usar, por exemplo, o princípio do SOLID, a responsabilidade única, já estamos ferindo aqui, colocando tudo no mesmo arquivo, tá? Mas um detalhe interessante das Minimum APIs é que para projetos muito pequenos, para microserviços, que são bem específicos, né? De repente tem microserviços que tem um endpoint só ou dois, tá? Aqui a gente fez o CRUD para poder comparar mesmo, tá? Mas imagina que você tem um serviço bem pequenininho que você vai criar uma ou duas rotas no máximo, tá? De repente vale a pena você usar uma abordagem mais enxuta para você ganhar tempo. Você não precisa sair colocando aquele monte de coisa, né? Você pode começar mais clean, começar mais enxuto e depois ir crescendo o seu projeto conforme for da sua necessidade, tá? Então foi só uma comparação rápida aqui. É claro que cada projeto tem suas particularidades, né? Se você já está num projeto, já está num time, você já vai também seguir os padrões, né? A ideia aqui principal é ser didático mesmo, né? Para a gente poder estar reconhecendo essas formas aqui diferentes, né? Essas abordagens, né? Para lidar com as APIs aqui no ASP.NET. E agora que já vimos aí como funciona a abordagem das Minimal APIs, uma rápida comparação prática aí com a abordagem por controllers aí no mesmo projeto, né? A gente comparou o mesmo projeto. Eu trouxe aqui uma tabela, tá? Mas eu vou passar bem rapidinho aqui nos principais pontos. Essa tabela pretendo disponibilizar lá no site, tá? Lá no blog, depois eu deixo o link aí também na descrição. Essa tabela aqui está basicamente dando algumas ideias aqui do que você pode considerar caso você esteja, por exemplo, criando uma nova API e quer escolher uma das duas abordagens. A ideia geral dessa tabela, né, não é uma regra, não é estabelecer uma regra geral de comparação, tá? Foram algumas ideias, simplesmente algumas ideias, né, alguns pontos aqui que a gente pode se basear para ajudar aí a escolher entre as duas abordagens caso você for criar a sua API, né, considerando esses aspectos aqui, tá? Então, alguns aspectos que temos aqui, né, por exemplo, fundamentos. Fundamentos aqui do lado das Minimum APIs, a gente pode considerar aqui, né, que é uma abordagem mais recente, né, e que trouxe a ideia de simplificar a criação dos endpoints HTTP. A gente viu lá que tem o map-get, map-push, map-put, que dá essa ideia, né? Dá essa facilidade de a gente conseguir criar código, né? Criar endpoints com menos código. A gente colocou direto no programa CS lá e já conseguiu colocar uma API em funcionamento. Então, acaba sendo uma abordagem mais direta, né? A parte de sintaxe também acaba sendo mais direta, mais concisa. E a configuração também foi uma configuração mínima. A gente não precisou configurar tantos arquivos para poder colocar em execução. Então, isso aqui seria já meio que uma característica das Minimum APIs, não necessariamente uma vantagem, tá? É mais uma base aqui para você comparar. Por exemplo, aqui do outro lado, né? Pegando esses três aspectos que eu já falei, a gente tem aqui, por exemplo, os controllers é a abordagem tradicional. Então, se você já está trabalhando num projeto tradicional ou se você já está mais acostumado, vai ter facilidade em criar, de repente a abordagem tradicional pode ser uma escolha mais interessante para você, né? Claro que você também não pode pensar só no que você está fazendo. Se você está trabalhando em equipe, você tem que pensar no conhecimento da sua equipe também, tá? Então é sempre interessante. Tende, né, a abordagem por controllers, que é a abordagem tradicional, ela tende também a ser mais verbosa, né? O que significa isso? Ela tem mais texto ali, né? Ela requer mais recursos ali de linguagem e até de configurações, né? De arquivos que você vai precisar para você ter um código boilerplate. E a ideia de boilerplate, né, para quem nunca viu o termo, né, seria uma base de código e configuração ali, né, os arquivos ali que você precisa para dar o start ali no seu projeto, né, para subir o seu projeto, né? Então, para você começar, ela já exige, né, que tenha um boilerplate com mais código, né? Você tem mais código, né? Você tem mais texto ali e mais arquivos para você lidar. A gente precisaria, por exemplo, criar lá uma classe de controller. E se a gente de repente tem um segundo controller, já seria um outro arquivo, já teria que colocar mais código nele e tal. E também precisaria lá declarar os métodos e tal. Então acaba que já vai tendo mais texto, né, mais código mesmo presente. Na configuração, né, consequentemente
naturalmente, né, como a gente tem mais código, mais base de arquivo e configuração, a gente vai ter mais configuração e também tem mais convenções a seguir. Na flexibilidade é interessante dizer que nas Minimum APIs a gente pode bater o olho de imediato e achar que ela de cara já é mais flexível, mas ela é mais flexível para o cenário mais simples, como é o caso do Task Manager que a gente viu, né, que é uma API que tem ali basicamente um CRUD com 4 operações básicas, né, então nesse cenário mais simples ela acaba sendo bastante flexível, né, e para APIs mais complexas o controller tende a ser mais estruturado, né, você tem já uma visão ali que de repente pode facilitar também, né, pode te dar uma flexibilidade para crescer esse projeto. Então já é interessante dizer, né, que não tem uma abordagem vencedora em um aspecto, né, depende do seu cenário. Então esse que é o mais legal de dizer, né. Então tem um rapidinho aqui os prós e contras. Minimum APIs normalmente é mais rápido de implementar, tem a menor curva de aprendizado. Isso aqui também é relativo, tá? Porque se você já conhece o controllers, claro que a sua curva de aprendizado vai ser melhor. Mas se você, pensando num usuário que não conhece nenhuma das duas abordagens, a tendência é que, né, o mais comum aí é que a abordagem de Minimum APIs, como tem menos texto, né, menos código, ele vai ter menor curva de aprendizado com a abordagem da Minimum APIs. A ideia de microserviços também pode soar um pouco relativa, tá? Mas aqui, para considerar microserviços, vamos imaginar que é um microserviço mesmo, tá? É uma API muito simples aqui, talvez até menor do que essa do Task Manager, né? De repente ela vai fazer só uma operação de get ou de post. Então a ideia de microserviços mesmo, a ideia mais essencial de microserviços, né? Que é um projeto bem pequeno, de repente você consegue resolver ali com um arquivo ou poucos arquivos já, e também, né, você ter menos overhead, né? Você tem menor overhead, você tem menos carga ali de configuração e de código que você precisa carregar na sua aplicação. Então temos esses prós aqui no sentido de ser ideal para um cenário mais enxuto, né? Claro que tem essa questão de ser relativo, né? Então, de modo geral, temos os prós aqui das Minimum APIs de ser um cenário mais enxuto, né? De microserviços ou de APIs pequenas. E na parte de controllers, a gente tem uma visão mais estruturada, né? Tem um suporte mais completo ligado ao MVC, porque já é a abordagem tradicional do ASP.NET, né? Que vem meio que com padrão MVC ali pré-configurado. A abordagem por controllers, meio que naturalmente, ela já impõe uma separação de responsabilidades, na maioria dos casos, tá? Isso aqui não é regra também. E, normalmente, né, como eu disse, a abordagem por controllers é a tradicional, então, naturalmente, ela vai ser mais familiar para desenvolvedores experientes, tá? Em relação aos contras, né, a gente poderia até confrontar a parte de cima aqui para poder estar pensando, mas só alguns pontos interessantes de dizer aqui, né, que nas Minimum APIs, por dar essa facilidade, vamos dizer assim, né, de criar APIs ali com poucas linhas, se você não tiver um padrão bem definido, você ou seu time pode ficar muito desorganizado, né? Se não tiver um padrão, não tiver uma convenção, isso pode ser problemático em projetos maiores, né? Ou à medida que o projeto cresce. Então, é bem interessante aí de considerar esses pontos aí também quando for pensar em manutenção, né? Tentar pensar um pouquinho em manutenção mesmo antes de criar o projeto, tá? Aqui temos também que o suporte é um pouco menor nas Minimum APIs, naturalmente também, né? Porque é um recurso que não dá tanto tempo aí como os recursos da abordagem MVC, né? Dos controllers. A documentação ainda está em evolução, né? Então é um cenário mais recente, então como tudo no software, né, ele tende a evoluir e tende a melhorar com o tempo, mas comparado aqui aos controllers, os controllers fornecem maior documentação, né, foi mais testado aí pelo tempo. E os controllers aqui então, para a gente fechar, como a gente já viu aqui em outros tópicos, né, ele pode ser excessivo para API simples e pode ter uma curva maior aprendizado para iniciantes, tá? Então, como eu disse, né, essa tabela aqui é mais para dar uma visão geral, né, meio que comparativa aí, considerando prós e contras, considerando características de cada abordagem, né, para facilitar aí no processo de escolha, né, para dar um insight geral aí, para facilitar aí nossos questionamentos, né, para facilitar o questionamento em um time, por exemplo. Então é isso, Dev Reflexivo. Com isso fechamos mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo hands-on, né? Espero contar com o seu apoio aí, dando like, né? Compartilhando esse vídeo. Não esqueça também de comentar aí, né? Deixar sua dúvida, deixar sua sugestão. E inclusive, se você já tem experiência com Minimum APIs, deixa aí nos comentários, deixa eu saber se você está gostando, se você não está gostando, se você testou aqui depois de ver esse vídeo também, volta aqui e me conta para eu saber. A gente viu aqui um cenário base, né? Do uso de Minimum APIs, mas dá para explorar muito esse tema ainda, né? Então me conta aí se você quer ver mais conteúdos como esse aqui também, me dá esse feedback aí. Me deixa saber aí, deixa o seu comentário aí. E caso você ainda não seja inscrito, né? Não deixe de se inscrever aí no canal para você não perder as atualizações. Combinado então? Valeu, até a próxima!